Depois ele coloca de vermelho focado na delimitação. Ora, mesma coisa, você vem aqui na proposta de pesquisa, clica na proposta de pesquisa, e qual é a delimitação? Olá, tudo bom, estudante? Bom dia! Vamos olhar o seu projeto de pesquisa, né? O seu projeto de pesquisa, aqui está a sua proposta de pesquisa na parte de elementos, né? Mais completinha, tendo em vista que aqui é o desenvolvimento, né? E aqui estão os elementos da sua resposta. De que maneira a manutenção periódica dos instrumentos geotécnicos influenciam na confiabilidade dos dados coletados, contribuindo para a redução de falhas e erros de leitura, a gestão da segurança de barragens de mineração. Analisar a eficácia da manutenção periódica para os instrumentos de barragem de mineração, utilizando a calibração e aferição da confiabilidade dos dados, com o propósito de minimizar falhas e erros de leitura. Muito bem. E aqui eu vou observar aqui as suas respostas, né? Então, aqui na sua introdução, onde está selecionada à esquerda, o primeiro elemento que se pede, perceba aqui que é sem citação, né? Sua introdução é sem citação e vou mostrar regras aqui, ó. Bloco de metodologia e o método de estrutura, parece que você teve alguma questão aqui de erro, né? Então nós vamos ver isso aqui, o que aconteceu, tá? Então vou clicar aqui no assistente de blocos para entrar no teu capítulo. O panorama sobre o tema, onde você coloca, né, conforme a explicação, onde você conceitua o tema da sua pesquisa. E o tema da sua pesquisa, onde ele está? Está explicando aqui, né, no primeiro bloco da introdução, que aqui no primeiro bloco, panorama sobre o tema, né, vou descer a tela, né, onde você escreve aqui, você coloca o tema. Então o tema está aonde? Ora, quando você vem na proposta de pesquisa, você baixa a tela, ó, e aqui está o tema, tá vendo? Aí você copia, né, ó, e volta aqui e conceitue a respeito do seu tema. Ó, o seu tema é esse aqui que eu vou colar aqui, ó, análise da manutenção, calibração e aferição periódica dos instrumentos de barragem. Aí você coloca, né, a segurança de barragem, uma questão crítica que ganhou atenção significativa no Brasil, especialmente após os trágicos incidentes de rompimentos que resultaram em perdas humanas, danos ambientais e econômicos devastadores. A lei número 12.334 e a lei número 13.000 formam a espinha dorsal da Política Nacional de Segurança de Barragens, com ênfase na necessidade de monitoramento rigoroso e na manutenção adequada das estruturas de barragens. Ok, aqui ele já te deu um 10, né? Aqui está, seu parágrafo está falando sobre segurança de barragens, né? Também, com certeza, essa palavra, essa frase está ligada ao seu tema. Ó, análise da manutenção tem a ver com segurança, né? Calibração e aferição periódica dos instrumentos de barragem, para aumentar a confiabilidade dos dados coletados. Esse é o seu tema. E onde você acessa o seu tema? O seu tema você acessa aqui, ó. Vou voltar com a setinha. E aqui para acessar o seu tema, seu problema, você clica aqui com o botão direito do mouse, ó, abrir nova guia, tá vendo? E aí tá abrindo, aí você vem em elementos nessa parte aqui, ó. E clica. Aí você vai acessar o seu problema, o seu objetivo, sua hipótese, seu título e o seu tema, tá? Então vamos continuar. Vou entrar aqui novamente em assistente de blocos para entrar no capítulo introdução. Bem, vamos lá. Vamos salvar e avançar. Vi que você já fez o primeiro bloco, né? O segundo bloco é a delimitação do tema. Então, nesse bloco, faça uma descrição geral sobre o seu tema. Então, descrição geral sobre o tema é pegar o seu tema aqui, ó, análise da manutenção, calibração e aferição periódica. De forma geral, falar do seu tema é falar sobre manutenção. Então, falar de forma geral é falar da manutenção de calibragem, que você falou aqui, se não me engano, é calibração e aferição periódica dos instrumentos de barragem, de mineração. Então, qual a forma geral de se falar? É sobre essa manutenção, como é que é feita, de forma geral, como é que é. Então, ele está dizendo aqui, descreva de forma geral a respeito do seu tema, né? Depois ele coloca de vermelho focado na delimitação. Ora, mesma coisa, você vem aqui na proposta de pesquisa, clica na proposta de pesquisa, e qual é a delimitação? É precisão e acurácia dos dados coletados, com o uso da manutenção periódica para os instrumentos de barragem para minimizar falhas e erros de leitura. Então eu vou falar dessa precisão, dessa acurácia dos dados coletados, ok? Então,
ele começa a dizer assim, que você pode começar a frase assim de forma geral, ou outros, né, conectivos aqui frasais, né? Então ele fala, você pode começar com, né? Ele, inclusive, começou de forma geral. Aí ele fala aqui do marketing, né? Ele está dando um exemplo. Ele pega o marketing e coloca. Aí você pega também de forma geral o seu tema aqui, ó, o seu tema análise da manutenção. Ó, de forma geral, análise da manutenção. Quando chega aqui nessa parte em vermelho, no exemplo, é o quê? Exatamente essa parte aqui, ó. Essa aqui é aquela parte em vermelho que é para você colocar, que é a delimitação do seu tema, ó, delimitação, tá vendo? E aqui, olha, vou subir a tela, tá, delimitação do tema no segundo parágrafo. Então, você pode muito bem sempre recorrer a esse recurso aqui, proposta de pesquisa, no qual você respondeu. É para cá que ele vai servir muito, né? E também é a estrutura do seu trabalho, né? Você faz de forma geral. Esse monitoramento envolve o uso de instrumentos geotécnicos que fornecem dados essenciais sobre o comportamento das barragens. Esses dados são cruciais para a detecção precoce de anomalias que podem indicar risco de falhas estruturais. No entanto, a precisão e a confiabilidade dos instrumentos dependem diretamente da manutenção periódica de calibração. Eu senti falta aqui, ó. Essa pesquisa delimita-se em, né? Delimita-se em quê? Ó? Essa pesquisa delimita-se em, aí você escreve aqui, né? Ó. Essa pesquisa delimita-se em. Aí você vai pegar aqui, ó, copiar, ó, copia, tá vendo? E coloca aqui, ó. Ou então delimita-se na precisão e acurácia dos dados coletados com o uso da manutenção periódica para os instrumentos de barragem, ok? Então essa partezinha aqui final é essa parte aqui da delimitação, tá bom? E aí você salva e avança, né? O problema de pesquisa também não é diferente. Você sempre, como eu disse, você vai recorrer à sua proposta de pesquisa aqui, olha. Olha, tá vendo de que maneira a manutenção periódica dos instrumentos? Essa pergunta você tem que copiar e colar nesse bloco aqui, que é o terceiro bloco, né? Então aqui está a explicação, que você primeiro precisa colocar um breve resumo, tá vendo? Coloca um breve resumo para levantar o problema, que é exatamente isso daqui, ó. Tá vendo esse parágrafo aqui? É o resumo antes de chegar à pergunta problema. Ó, portanto, ó, essa parte aqui em negrito é o problema, ou seja, é a pergunta, é o primeiro elemento que a banca vê. É por aqui que você começa sendo aprovado. E o monográfico tem um compromisso com sua aprovação, tá? Então, o que você vai fazer? Ó? Aqui eu vi que você fez esse breve resumo e foi até aqui, certo? Depois você dá um Enter, né? E coloca, portanto, a pesquisa procura responder ao seguinte problema de pesquisa. Aí você escreve isso aqui nesse parágrafo, vem aqui, ó, e copia de que maneira, ok? Volte aqui na parte de problema de pesquisa, dentro do capítulo Introdução, ó, está na introdução, no terceiro bloco, problema de pesquisa, vem aqui e cole, né? Depois de você fazer essa breve introdução aqui, ó. Portanto, buscou se reunir, tá? Aí você faça igual você está vendo aqui no exemplo, tá? Pegue o seu problema de pesquisa e colhe, tá bom? Vamos avançando? Vamos para o próximo. O objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa, ele está explicando, olha, tanto o geral quanto os específicos. Então, perceba que aqui ele pegou o objetivo geral, colocou numa frase, e depois ele pega os objetivos específicos e vai concatenando entre eles, né? Porque é mais de um objetivo específico, então ele pega o primeiro passo, depois o segundo passo, posteriormente, ele está linkando um objetivo com o outro para fazer algo corrido, um texto corrido e não com marcadores, como tem no projeto de pesquisa. Na introdução a gente tem o texto corrido e tem partes também que se pede com marcadores, né? Alguns projetos de pesquisa. Olha, então o que eu faço? Eu venho aqui, mais uma vez na parte de elementos, copio o meu objetivo geral e volto. Ó. O objetivo geral desse estudo é analisar a eficácia da manutenção. Aí você coloca, vamos ver aqui se está correto, certo. Depois,
analisar a frequência da eficácia das práticas, avaliar. Sugiro que aqui você coloque um outro verbo, tá? No infinitivo, para não repetir, porque aqui você já colocou analisar, tá bom? No objetivo geral você já colocou o verbo analisar. Coloque um outro verbo, né? Conhecer, descrever, compreender, tá bom? Escolhe aquilo que você realmente quer, só para não ficar repetindo aqui, tá? Ó, seus objetivos específicos estão aqui, né? E aqui você pode trocar esse verbo aqui, porque já tem analisar no seu objetivo geral, tá bom? Aí só faça esse acerto mesmo, tá? Vamos lá. Vamos avançando. A justificativa da pesquisa é o quê? É nada mais, nada menos do que você dizer o motivo pelo qual você fez o seu trabalho, tá? Então vamos lá. Qual foi o motivo? Isso aqui é bem pessoal, né? Aqui você não necessariamente precisa colocar um autor dentro desse parágrafo da introdução para dizer o motivo que você fez o seu trabalho, porque ele é bem pessoal, né? E aqui a importância, ou seja, qual a relevância, qual a importância disso para a sociedade, para o público-alvo, para a questão científica. Por exemplo, ó, o seu trabalho, você pode explicar que a relevância dele é uma questão de um certo tipo de proteção para uma sociedade, para uma cidade, né? O que tange a manutenção de barreiras, né? De barragens, certo? Instrumentos, né? Então, o que acontece? Você pode colocar essa relevância, né? Para a sociedade, você pode sim, com suas palavras mesmo, aquilo que você já sabe. Você pode escrever. Utilidade, ó. Qual o resultado disso tudo? Qual a utilidade? A escola... Então você pode... Importância e utilidade tem quase a mesma coisa, né? Quase muito parecido um com o outro. Então aqui você vai escrever. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Sempre vejo o exemplo, tá? Ó, motivação, tá vendo? Ó, aqui ele coloca devido à necessidade de entender, ó, motivação. Viu como é que é pessoal? Devido à necessidade de entender. Entender. O autor quer somente entender. Importância, ó. É crucial para as empresas e profissionais. Utilidade, ó. Qual o resultado disso tudo? O estudo fornecerá insights valiosos para gestores. Então, aqui a diferença de importância para utilidade. Tá vendo? São parecidos, mas não tanto assim. Então, aqui você fala, portanto, a manutenção adequada dos instrumentos é fundamental para garantir a integridade estrutural. A utilização de instrumentos geotécnicos adequados e a manutenção regular desses instrumentos são fundamentais para evitar falhas. Aqui eu vi que você fala da importância, né? Da sua importância, também da utilidade. Também você pode colocar um motivo, né? O motivo foi porque eu quis entender, porque eu quis conhecer, porque eu quis... Tá, você pode falar isso também, tá? Devido à necessidade, ver que eu colocou mais objetivo, não colocou tão assim na primeira pessoa, né? Você pode colocar aqui o que você bem entender. Tá correta a sua justificativa, tá? Metodologia adotada na pesquisa, é aquilo que você faz, tipo assim, como você fez o seu trabalho. Foi através de livros? Foi através de um estudo de caso? Estudo de caso, eu quero dizer com isso, é onde você coletou fontes primárias, né? Por exemplo, você foi a um certo local, observou, você fez um questionário, tá? Como é que foi isso? Para a coleta de dados no estudo bibliográfico sobre os impactos da manutenção, freição, será uma revisão abrangente da literatura existente. Ok. 8,6. Aqui está faltando alguma coisa, olha. Você pode falar o parágrafo deve conter no mínimo 90 palavras. Então, ó, você tem aqui 65. Pode escrever mais um pouquinho, tá? Você pode falar da abordagem. Abordagem. Qual a abordagem? A abordagem é tipo assim, olha, quando você, por exemplo, você foi no livro, leu o livro, e do livro você interpretou aquilo que você leu. Então a abordagem é qualitativa, tá bom? Mas se você faz uma entrevista com perguntas fechadas, né? Tipo assim, você é casado? Você é casada? Sim ou não? Aí a pessoa marca o X. Isso são perguntas fechadas e aí a sua pesquisa ela tem um caráter quantitativo. Se você for interpretar os dados, é qualitativo. Se você for trazer números, né, percentual, a sua pesquisa ela é baseada em percentual, né, de respostas, né, ela é quantitativa, então os números é que vão dizer o que você está pesquisando, não é a sua interpretação do que você leu, tá? Então veja, você pode colocar a questão da abordagem, né, como você vai fazer um estudo bibliográfico,
né? Se você não for fazer uma entrevista com perguntas fechadas, a abordagem é qualitativa, dentre outras, né? Você pode ler mais um pouquinho aqui para você, por exemplo, falar que você fez resumo, que você fez fichamento, para aumentar mais um pouquinho, até chegar a 90 palavras, tá bom? Por quê? A metodologia é o quê? É o como você fez. Primeiro eu fiz uma procura nas principais literaturas, depois disso eu procurei por títulos, resumos, procurei analisar de tal forma, tal. Depois que eu encontrei, eu fiz um resumo dos principais achados, e depois disso eu fui organizando assim, tal. Entende o que é a metodologia? É o como que você fez, tá? Então você pode ler aqui, ó, a explicação. A explicação é bem mais preciso do que eu estou te falando agora. Eu estou falando mais rápido e não tão preciso. Mas aqui estão os exemplos, né, que você pode dar uma lida e acrescentar mais algumas coisinhas, tá? Ó, você pode acrescentar mais algumas coisinhas até completar aqui 90 palavras, tá bom? E aí vamos lá. A estrutura dos seus capítulos é o quê? A estrutura já diz, né, por exemplo, você fez 3 capítulos, aí você vai falar trabalho de conclusão, estrutura-se em 4, estrutura-se em 3, estrutura-se em 2. Aí em cada capítulo você vai dizer, olha, no segundo capítulo é abordado, no terceiro, no quarto, tá? O terceiro capítulo caracteriza o estudo. Então é estrutura. Veja um exemplo do que escrevi nesse bloco. E aqui falta você escrever. Desde já eu quero parabenizar você por esse bloco, bom?